Boa noite, são 7 horas em Brasília. Eu sou a Aline Machado e você assiste a partir de agora a mais uma edição especial do Câmara Hoje sobre as eleições deste domingo. 3 deputados federais foram eleitos para prefeituras em primeiro turno. Outros 14 vão para o segundo turno. Aqui na redação da TV Câmara e também direto do Salão Verde, a análise dos temas que interessam aos municípios e passam pelo Congresso Nacional. Reforma tributária, pacto federativo, combate à pandemia, novo Fundeb e outros. 57 dos 95 municípios brasileiros com mais de 200 mil eleitores terão segundo turno das eleições municipais. A votação está marcada para o próximo dia 29. Em Macapá, capital do Amapá, as eleições foram adiadas para dezembro por causa da falta de energia que atinge o estado e a cidade. Vamos a outros dados gerais da eleição deste domingo, com informações da repórter Sandra Amaral. 7 capitais conseguiram eleger seus prefeitos no primeiro turno. As 18 capitais terão a definição no segundo turno. Das 100 cidades mais populosas do Brasil, 43 elegeram prefeitos no primeiro turno. Os 2 partidos com a maior bancada no Congresso Nacional, PT e PSL, não conseguiram eleger nenhum prefeito no primeiro turno. O partido que mais elegeu prefeitos neste primeiro turno foi o PSDB, seguido pelo MDB, PSD e pelo DEM. O DEM conseguiu eleger o maior número de prefeitos em capitais. Ele conseguiu eleger prefeitos em 3 capitais. E para analisar o resultado deste primeiro turno das eleições, participa com a gente desta edição o cientista político Márcio Coimbra, diretor executivo do Interleges. No Salão Verde também está a jornalista Dini Moraes, nossa especialista na cobertura do plenário, Ulisses Guimarães, e que também participa das entrevistas. Aqui comigo na redação, o comentarista de economia, Fernando Gomes. Muito obrigada pela presença de todos aqui. E agora a gente vai ver como foi a agenda do presidente Rodrigo Maia nesta segunda-feira. Ele comentou o resultado das eleições municipais de domingo e destacou o fortalecimento de partidos com posições liberais. A gente vai para a reportagem e depois repercute. Em palestra da Associação Comercial de São Paulo, o presidente da Câmara fez um balanço sobre o resultado das urnas nas eleições municipais de domingo e dos reflexos destes números nas eleições presidenciais de 2022. Eu acho que o resultado da eleição, voltando aqui, ele mostra, sim, claro, um fortalecimento de partidos num espectro mais liberal na economia e de maior diálogo na sociedade, em outros temas, né, sem essa radicalização, e acho que, de fato, o impacto para 2022 é sempre uma sinalização, mas eu acho que a sinalização mais forte será das decisões que o governo vai tomar para os próximos 6 meses. Tem muitos projetos colocados na lista, Samuel, que são uma cortina de fumaça. Projetos bonitos, mas não vão resolver o nosso curto prazo. Não pode ser uma cortina de fumaça, né, para ganhar tempo, por não termos ainda coragem de enfrentar os principais desafios que nos afligem hoje, que é exatamente a manutenção do teto de gastos e a sinalização clara da redução do déficit público para os próximos anos. Essa é a agenda emergencial. Ao ser questionado, Rodrigo Maia disse novamente que não será candidato a presidente da Câmara e que um nome ideal para substituí-lo será construído. A gente sabe que pré-candidato é ansioso, né? Quer antecipar o processo político. Mas nós vamos construir, eu acho que na hora certa nós vamos construir um nome que represente, acredito que um papel de... Eu acho que a Câmara tem um ambiente majoritário na agenda liberal na economia, até por isso alguns pré-candidatos, que na verdade nunca defenderam essa pauta, agora resolveram ser liberais na economia. E, ao mesmo tempo, um ambiente na Câmara que não quer que o radicalismo que tomou conta da eleição de 18 tome conta do plenário da Câmara dos Deputados. Então, o perfil deve ser um perfil mais ou menos assim.
Rodrigo Maia falou novamente da necessidade do respeito ao teto de gastos e sugeriu mudanças na emenda 95 para que os gatilhos que permitem ao governo fazer cortes de despesa sejam acionados antes que o teto seja pressionado. Também reiterou a prioridade para a reforma tributária sem aumento na carga de impostos. Alguns setores podem ser beneficiados, acho que você falou bem da questão, resolve a questão da exportação, resolve a questão do investimento. Talvez outros sejam mais atingidos, o pessoal da saúde, da educação acha que terá um prejuízo, mas nós precisamos saber separar quem na educação e quem na saúde a gente quer atender, né? A gente não quer atender quem está na saúde da Zona Sul do Rio ou dos Jardins de São Paulo. Nós queremos talvez atender o setor privado que está na periferia de São Paulo ou no interior do Ceará. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o sistema que nós criamos no Brasil, em todas as áreas, foram sempre com bons discursos e com distorções. Respeito quem pensa diferente, eu acho que é da democracia, né? Eu espero que a gente não crie novo imposto, mas nesse momento eu prefiro estar aberto ao debate do que ficar criando polêmica em relação a esse assunto. Ao defender o equilíbrio fiscal, Maia disse que a Câmara deve trabalhar em janeiro para aprovar a PEC emergencial antes do orçamento. Segundo ele, a Lei Orçamentária 2021 deve ser aprovada no início de fevereiro. Informação para análise do nosso comentarista de economia, Fernando Gomes. Fernando, o presidente da Câmara dos Deputados disse manutenção do teto de gastos e diminuição do déficit público. Que propostas estariam dentro desse leque que ele elencou? Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Bem, o presidente já tem dito há algum tempo, né? Esses dois pilares básicos, essas duas âncoras da economia, que são a manutenção do teto de gastos e medidas que levem à estabilização da dívida. Isso nos leva à PEC emergencial, que são aquelas medidas para estabilizarem, para diminuírem a dívida, que é você não conceder aumento a servidores públicos, você privatizar empresas e usar esses recursos para pagamento de dívida, a medida polêmica da redução de 25% da carga horária dos servidores e também a redução de 25% nos salários, ou seja, medidas que sinalizam austeridade fiscal, que sinalizam comprometimento com o teto de gastos. E outra medida importante também seria a aprovação do orçamento. Existe uma grande dúvida no ar se vai continuar ou não o auxílio emergencial, se ele vai ser reduzido, vai ficar nos 300 ou vai voltar para os R$600, se vai ser criado o programa Renda Cidadã e de onde é que vão sair esses recursos. Então, isso depende da aprovação do orçamento e o financiamento desses programas ou a continuidade desses programas depende de fonte de recursos, ou seja, de onde você corta, de onde você tira para fazer esses ajustes, e isso tem que ser feito de uma forma que sinalize para o mercado, que sinalize para as empresas que são medidas que vão vir com responsabilidade fiscal para manter o teto de gastos. Vou então para a nossa especialista em plenário que está lá no Salão Verde com o cientista Márcio Coimbra. Dini, essas propostas são claramente uma preocupação, uma prioridade do presidente da Câmara. O governo, embasado no líder do governo aqui, também tem a sua versão de propostas. Quais delas estão prontas para serem engatilhadas no plenário da Câmara dos Deputados? Boa noite, Aline. Boa noite, Fernando, Márcia e a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Olha, Aline, em tempos de pandemia em que as comissões não estão funcionando, basicamente todas que não são propostas de emenda à Constituição, se forem feitos acordos, estão prontos para serem votados no plenário, né? E nesse momento de pandemia, todas as votações, elas mostram como os acordos são ainda muito mais importantes do que antes da pandemia, que até alguns acordos eram fechados dentro de plenário. Mas como o plenário, as votações, elas andam com os parlamentares bem pulverizados, né? Muitos em seus próprios estados, poucos aqui presentes, esses acordos prévios, né? Tanto que as votações elas estão sendo basicamente de assuntos que foram feitos acordos previamente. O que mostra, na verdade, a fala do presidente Rodrigo Maia hoje sobre a questão da pauta? Uma discrepância entre o que o governo está defendendo, o que o presidente da Câmara está querendo e que os próprios municípios também estão defendendo. Logo mais, daqui a pouquinho, eu posso falar um pouquinho da pauta
que a Confederação Nacional dos Municípios, por exemplo, enviou para mim, dizendo que quais são as prioridades. Não casa com essas prioridades que são nem as faladas pelo governo, nem as faladas pelo presidente Rodrigo Maia. Então, há aí um descompasso entre essas propostas que estão sendo colocadas na mesa para serem aproveitadas até daqui para frente, né? E aí a gente lembra, Aline, o seguinte: nós estamos no final do ano, né? Esse foi um ano completamente atípico, foi um ano de pandemia, não tem como a gente esperar também que fosse normal, né? As sessões são sessões virtuais, são sessões mais complicadas também de se desenvolver acordos, mas a gente lembra que daqui até o final do ano são 7 semanas contando com essa, tá? E a pauta que foi chamada para essa semana, ela já não é uma pauta com nenhum desses assuntos aí considerados prioritários também. Apenas um, né, que é a BR do Mar, a chamada BR do Mar, uma referência ao transporte, né, de cabotagem, que é um projeto que tranca a pauta do plenário da Câmara e é considerado prioritário pelo líder do governo como forma de estimular o transporte de cargas por navegação entre os portos brasileiros. Esta está no plenário da Câmara já está inclusive na pauta dessa semana, mas é uma pauta muito difícil de ser votada, porque não há acordo nem mesmo entre parlamentares da própria base. Digo isso por quê? Porque algumas categorias não concordam com o texto que está sendo costurado neste momento. Por exemplo, os caminhoneiros, né? Então, essa proposta do governo, ela pretende estimular o transporte de cabotagem, né? Aumentar o transporte de carga via navegação entre os portos brasileiros. No entanto, não atende todo mundo envolvido nessa questão logística, né? Então, o texto está sendo costurado. Quero aproveitar a tua deixa da Confederação Nacional dos Municípios para perguntar para o Márcio o seguinte: qual a expectativa dos dois lados? Porque a Casa Legislativa, a Câmara dos Deputados, está acostumada a receber sempre os prefeitos no início de cada ano, né? 2021, os prefeitos vêm aqui tentando mais dinheiro para administrar as suas cidades. Qual a expectativa dos prefeitos e dos deputados que estão sendo eleitos prefeitos, que são novos prefeitos, a maioria, alguns reeleitos, mas qual a expectativa deles em relação à Casa Legislativa no meio dessa pandemia e de que forma que a Casa Legislativa poderia ajudar também nesse cenário de pandemia e de redução que a gente viu na reportagem, o presidente Rodrigo Maia falando no cenário de redução desejável do déficit público. Boa noite, Dini, boa noite, Aline, boa noite, Fernando e todos que nos acompanham. Realmente nós estamos diante de um período de enormes desafios. A Câmara dos Deputados tem se colocado de forma muito ativa durante todo esse período de pandemia, tentando dar uma resposta para a sociedade, o que é muito importante nestes tempos estranhos que nós temos vivido. E agora nós enfrentamos uma eleição em tempos de pandemia. Até tivemos uma abstenção um pouco menor do que imaginávamos, porque o eleitor se sentiu disposto a participar desse processo político. Mas nós sabemos que os prefeitos eleitos precisam dessa interlocução com os parlamentares aqui em Brasília. É fundamental para os municípios ter um diálogo com os parlamentares e com a Câmara dos Deputados aqui em Brasília, mesmo durante a pandemia. E a agenda da Câmara dos Deputados precisa estar voltada nesse sentido. Então, acredito que, a partir da posse dos novos prefeitos, os parlamentares que aqui estão precisam trabalhar em pautas que possam ajudar as suas bases, possam ajudar esses prefeitos que recém foram eleitos e possam fortalecer a cidadania em todos esses municípios. A Câmara já sempre tem feito isso, tem atuado em parceria com os municípios e eu tenho certeza que, diante do período de pandemia que nós estamos vivendo, vai trabalhar continuamente junto às bases dos parlamentares que aqui estão para conseguir criar vias de diálogo, como falou o presidente Rodrigo Maia, muito bem colocou, essas vias de diálogo que foram abertas pela decisão do eleitor. O eleitor decidiu que preferia nomes de políticos para vencer essas eleições
que estão acontecendo ainda temos segundo turno em algumas cidades, com políticos que privilegiam o diálogo. Então, acredito que essa é uma grande oportunidade para a Câmara dos Deputados entrar nesse debate. Afinal de contas, aqui é a casa do diálogo e aqui é a casa que vai sempre se ajudar no diálogo entre os parlamentares e os municípios. Portanto, acredito que tenha uma função seminal depois da posse dos novos prefeitos no início do ano que vem. Vamos ver, então, um pouquinho sobre os desafios desses prefeitos que estão sendo eleitos ou reeleitos, os temas que interessam aos prefeitos eleitos neste domingo, assim como aos candidatos que seguem para a disputa em segundo turno, passam por aqui, pelo Legislativo. A gente fez um levantamento de alguns destes desafios e ouvimos deputados sobre essa pauta de interesse dos prefeitos. Não é de hoje que as prefeituras brasileiras passam por dificuldades financeiras. Dados da CNN, a Confederação Nacional dos Municípios, mostram que apenas nos primeiros 4 meses de 2020, mais de 800 prefeitos já haviam estourado o limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece limites para as despesas. Veio a pandemia e a situação complicou mais. Queda de arrecadação por causa do isolamento social, fechamento do comércio e o aumento de despesas, principalmente em saúde e assistência social. Nós conversamos com deputados federais sobre esse cenário. Os parlamentares participam ativamente desse momento de eleições municipais. Participam primeiro dando um balanço daquilo que fizeram pelo seu município. 4 temas que interessam diretamente aos novos prefeitos passam necessariamente pelo Congresso Nacional: o marco do saneamento básico, a reforma tributária, o Pacto Federativo e o novo Fundeb. Com os cofres vazios, a administração pública aposta nos investimentos que deverão vir por meio de parcerias público-privadas, como é o caso do saneamento básico. Sancionado em julho deste ano, o novo marco legal vai permitir que a iniciativa privada também atue nesse setor. Um veto do presidente Jair Bolsonaro impede que as atuais empresas estatais renovem seus contratos sem licitação com os municípios, mas isso ainda pode ser derrubado pelo Congresso. O novo marco legal do saneamento básico, que impacta diretamente em como vão ser feitos os contratos entre as prefeituras, em alguns casos pools de prefeituras, e as empresas de saneamento. Algo que é uma vergonha no Brasil e que a gente precisa muito que esse marco legal, já aprovado e sancionado, agora seja decidido de uma vez por todas a questão do veto, que muda muito para muitos estados, muitos municípios, fazendo com que essa pauta não avance como deveria. Nós vivemos um momento triste, onde que as empresas públicas não funcionam. Falta água, falta esgoto, criando um grande transtorno nas grandes cidades. Isso vai possibilitar novos investimentos estrangeiros, para dar saneamento, que é investimento na ponta. Cada real investido em saneamento é menos R$5 investido em saúde. O marco do saneamento é importante, mas o que garante que pequenas cidades, sem organizar consórcios, sem ter uma liderança organizando, vai ter investimento privado? Quem é que vai investir numa cidade de 5 mil habitantes, de 6 mil habitantes? O Pacto Federativo é um conjunto de regras constitucionais que determina as obrigações financeiras, as leis, a arrecadação de recursos e os campos de atuação da União, dos estados e dos municípios. O pacto está numa proposta de emenda à Constituição enviada há 1 ano ao Congresso e define, por exemplo, como os tributos arrecadados pela União serão distribuídos entre os 3 níveis de governo. O Pacto Federativo é fundamental para gerar equilíbrio entre os estados, fundamental para o desenvolvimento do Brasil, respeitando seu tamanho e sua vocação. Por isso esse debate, que se arrasta há anos no Congresso Nacional, precisa ter a participação dos governadores e a sensibilidade de todos os governantes brasileiros. O Pacto Federativo nunca houve, ele só chama Pacto Federativo, mas ele é um pacto em prol da União. Os maiores impostos ficam contidos pela União, a estrutura de comando, de controle e de dependência está na mão da União. Nós temos que ter marcha de prefeitos para vir de pires na mão, para buscar dinheiro na União, porque o Pacto Federativo, ele privilegia a União. A reforma tributária, em discussão numa comissão de deputados e senadores, vai mexer nesse sistema de impostos.
No caso das prefeituras, pretende acabar com o ISS, o Imposto sobre Serviços, que é o principal pilar das finanças municipais, e criar um imposto sobre valor agregado. A grande preocupação dos prefeitos é na divisão dos impostos arrecadados. Qual vai ser a parte que cabe a cada ente da federação? Por isso é fundamental a participação dos prefeitos e governadores nesse debate. Mais de 70% dos municípios do Brasil são pequenos, mais de 90% são pequenos e médios. Então não há que se discutir reforma tributária pensando na grande indústria. Ele tem que pensar na pequena indústria, que são as indústrias de pequenas cidades. Ele tem que pensar na tributação do comércio e do serviço, que essas pessoas fiquem empregadas no comércio e no serviço. Na área de educação, a esperança de recursos vem do novo Fundeb, aprovado e promulgado pelo Congresso em agosto. A nova lei que tornou o fundo permanente ainda precisa ser regulamentada e prevê mais dinheiro da União para os municípios. É uma maneira de ajudar e de investir na educação, mas é muito preocupante ainda os valores e a distribuição desses valores para os municípios. Não são todos os municípios atingidos pelo Fundeb. Os valores não promovem ainda o crescimento e a melhoria das pequenas cidades. Foi votado, aprovado na Câmara, com o nosso apoio, porém agora precisa regulamentar. Essa regulamentação é difícil que aconteça até o final do ano. Caso isso não aconteça, tem grande chance do recurso não chegar lá. Você garante investimento na ponta. E o prefeito tem a tranquilidade de saber que vai poder enfrentar o problema da educação pública na sua cidade. Você que ligou na TV Câmara agora, a gente repercute o resultado das eleições municipais deste domingo sobre a Câmara dos Deputados e sobre a pauta da Câmara dos Deputados. Fernando, a gente acabou de assistir a uma reportagem que fala sobre o Pacto Federativo, que é uma proposta de emenda à Constituição. De que forma que a Câmara pode ajudar na redistribuição desses recursos, que, como a gente viu na reportagem, é tão importante para os municípios? A gente poderia fazer um rápido histórico, Aline, das dificuldades que os municípios vão enfrentar em 2021. 2020 foi um ano relativamente tranquilo para os municípios do ponto de vista fiscal. Os municípios receberam vários repasses da União, as dívidas que eles tinham para pagar nesse exercício não foram cobradas. Então, essa injeção de recursos e o não pagamento dessas dívidas, ela compensou a falta de arrecadação que os municípios teriam basicamente com IPTU, ISS e com os repasses constitucionais. Só que para 2021, provavelmente esses recursos não vão vir do governo federal ou vão vir em uma escala bem menor e você vai ter uma demanda, um aumento na demanda por serviços nos municípios bem maior do que a que tem hoje. Os serviços de saúde que não puderam ser atendidos em função da Covid-19, que estão represados, vão vir em 2021. Pessoas que perderam o emprego e não podem pagar um plano de saúde vão procurar o sistema público agora. Pessoas que não podem mais pagar a escola privada para os seus filhos vão procurar o sistema público também. Então você vai ter uma queda de arrecadação grande e um aumento na demanda por serviços, basicamente em saúde e educação, para não falar de outros. E as formas de solucionar, como os deputados bem citaram, eu acho que são o Pacto Federativo e a reforma tributária, né? Quando a gente fala em Pacto Federativo, também como foi dito pelo deputado, é um arranjo onde você define quem cobra os impostos e para onde essa carga tributária, a arrecadação desses impostos é distribuída. Os municípios, já de algum tempo, eles vêm recebendo atribuições constitucionais para atenderem mais, para prestarem mais serviço ao cidadão, só que sem a contrapartida de recursos. Então, uma oportunidade agora seria, na discussão do Pacto Federativo, você ter um rearranjo melhor, onde os municípios fossem beneficiados com mais recursos exatamente para dar vazão a essas demandas. E a reforma tributária também não deixa de ser uma oportunidade. Você está discutindo aí a unificação de impostos sobre o consumo, né? Basicamente de 4 ou 5 impostos sobre o consumo que seriam substituídos por um IVA, e você poderia aproveitar essa discussão e também discutir a distribuição desses recursos que vão ser arrecadados, de forma que os municípios, principalmente, sejam mais agraciados com esses recursos para dar vazão a essa demanda de serviços que
que vem para eles. Vamos lá para o Salão Verde, então, com o Márcio e com a Dini. Queria puxar um pouquinho para o resultado das eleições municipais, para avaliação dos dois. Foi uma eleição hiper fragmentada, até pelo fim das coligações que passaram a não existir mais na eleição proporcional, ainda existem na eleição majoritária, que acabou de acontecer, eleição para prefeito, o que fez com que houve uma desconexão ali entre as negociações paralelas, né? Legislativo, local e majoritário, administrador, prefeito. Por isso, alguns analistas políticos, eu particularmente concordo, dizem que há uma fragmentação, uma dispersão maior do voto. Gostaria de saber a opinião dos dois e de que forma que essa dispersão, essa hiperfragmentação local desembocaria na Câmara dos Deputados no relacionamento entre esses administradores locais e os administradores federais. Fica à vontade, Márcio. Essa aí é a sua área, vai lá. Não, o que a gente tem tá bem claro, concordo com a Aline, essa fragmentação, ela realmente aconteceu por conta de uma mudança do sistema, né? O sistema, a cada eleição, ele muda e ele vai se aperfeiçoando e ele cria novos mecanismos para tornar a eleição algo mais perto do eleitor. E essa eleição teve esse condão. Ao acabar com essa coligação nas proporcionais, se buscou dar uma maior identidade ao voto, ou seja, as pessoas que votam naqueles candidatos, elas votariam naqueles candidatos formando coeficiente eleitoral para o seu próprio partido. Então, isso ajuda a ter uma maior identidade ideológica no voto, né? Mas a falta de conexão disso com a eleição majoritária ainda leva a um descompasso. É claro que essa foi a primeira eleição ainda com um modelo dessa forma. Nós veremos nos próximos pleitos, nas próximas oportunidades, o eleitor está mais acostumado com essa regra e isso se acomodar aos poucos e o sistema ir evoluindo e ir amadurecendo. Então, esta relação que a gente vai ter entre esses prefeitos e a Câmara é fundamental, como a gente já conversou aqui. É fundamental, mas como a gente teve dois tipos de voto, um voto em 2016 e 2018, que era um voto de outsiders, ou seja, votos em candidatos que eram fora do espectro político, que rejeitavam a política, que vinham com um sentimento antipolítica, 2020 mostrou que o eleitor deu um passo atrás. Ele olhou e falou assim, não, esses outsiders não estão entregando aquilo que nós esperamos, que é uma gestão pública eficiente. Portanto, se retornou a eleger políticos tradicionais, partidos tradicionais, e isso entra um pouco em descompasso com a formação da Câmara, já que a formação da Câmara se deu na revoada de outsiders em 2016 e 2018, e agora os prefeitos foram eleitos num novo momento político, num momento político de rejeição aos outsiders. Então nós vamos ter 2 anos até a renovação da Câmara de novo, de enorme desafio de como vão se relacionar os prefeitos que são ligados a políticos e partidos mais tradicionais com parlamentares mais de começo de mandato, que chegaram aqui à Câmara há 2 anos, mas que ainda vem naquela onda de renovação. Dini, ia perguntar exatamente para a Dini se Dini concorda e qual o reflexo dessa hiperfragmentação. Fica mais complicado relacionar prefeitos com o pires na mão com a pauta legislativa do plenário? Então, Aline, eu gosto sempre de falar, aproveitando que o Márcio falou, eu gosto sempre de lembrar para as pessoas, porque quando a gente fala de plenário da Câmara, as pessoas gostam muito de, não só as pessoas ou a população, mas a mídia também, ela trata o plenário como se fosse um ambiente apenas de votação, como se a Câmara, uma das funções da Câmara é votar para mudar lei, criar lei, mudar lei, criar lei. Não é só isso, gente. Uma das funções do parlamentar é representar. Outra função é discutir os grandes problemas do país. Então, isso aqui
é uma grande caixa que reverbera as opiniões da sociedade inteira, tanto que tem representantes de vários segmentos da sociedade, e cada um está expressando o que pensa a respeito dos grandes problemas do país. E agora, como a gente está no meio de uma pandemia, problema que não falta. A gente já tinha muito problema, agora na pandemia tem mais ainda, né? E uma das funções do parlamentar, que uma das principais, na verdade, funções do parlamentar, é representar. Representar o quê? Representar o desejo das pessoas que o elegeram aqui em Brasília, na hora de pedir recurso, na hora de votar uma lei e também na hora de trazer os pleitos. Esse momento de eleição municipal é um momento muito especial para os parlamentares. Por quê? Porque eles têm a oportunidade de chegar perto da população e ver o que de fato a população está apresentando de demanda para eles, que eles podem trazer até aqui em Brasília e transformar essas demandas em projetos de lei, em políticas públicas, em ações de fato que saiam do papel. Isso é uma oportunidade ímpar. Então, os parlamentares, eles participam muito ativamente das eleições, não apenas para fazer com que o seu partido e a ideia do partido deles seja dominante lá na base eleitoral, lá na cidade ou na região onde eles foram eleitos, mas também para colher o que a base eleitoral está precisando, o que a base eleitoral está querendo, para eles trazerem para cá e transformar isso em trabalho parlamentar. E isso é muito importante, né? E aí, Márcia, eu queria perguntar para você, aproveitar que eu estou falando dessa questão de representação e puxar, o que as urnas mostraram para a gente? A gente sabe que, obviamente, 5.568 prefeituras é muita prefeitura, mas dá para a gente tirar do resultado das eleições uma radiografia do que a população apresentou como temas prioritários para os parlamentares trazerem para cá? Eu acho que essa eleição, Dini, ela trouxe uma análise muito interessante do cenário político brasileiro, porque a pandemia teve um fator preponderante dentro dessa eleição. Ou seja, aqueles que rejeitaram a pandemia, eles tiveram maior dificuldade para se eleger, ou não se elegeram. Ao passo que aqueles que colocaram a pandemia como uma prioridade a ser combatida, tiveram maior facilidade para se eleger. Muitos deles até, inclusive, se elegendo no primeiro turno, né? Então, o Brasil segue uma tendência mundial. A gente viu isso na Nova Zelândia, onde a primeira-ministra Jacinda Ardern fazia um governo que não estava conseguindo entregar aquilo que prometeu, mas como teve uma gestão da pandemia muito eficiente, protegendo seus cidadãos, ela conseguiu se reeleger com facilidade, fazendo 49%. O presidente Donald Trump, que é um negacionista da pandemia, onde a pandemia se espalhou de forma muito intensa, teve dificuldades, não conseguiu se reeleger. E o Biden, que foi eleito, é alguém que realmente tem uma postura mais ativa em relação à pandemia. Então, eu acho que todas as cidades brasileiras, elas apresentaram em maior ou menor grau esta mesma leitura. Ou seja, o eleitor, ele quer resultado, ele quer colher algo efetivo no seu dia a dia. E ele não estava vendo isso com os parlamentares e com os prefeitos que nós tínhamos antes. Então, por isso que a gente teve essa renovação tão grande, porque a aventura que se fez com os outsiders em 2016, vamos colocar assim, não gerou resultado, porque essas pessoas não eram profissionais da política, não sabiam fazer a gestão da política e da coisa pública. Então, eles tiveram muita dificuldade para se adequar nesse mundo aqui que tem as suas próprias regras, diferentemente do que todo mundo acredita. Não é simplesmente alguém chegar de fora e conseguir entender os mecanismos de uma casa legislativa. Então, agora, com pessoas mais experimentadas, nós vamos ver, eu acho que, pautas mais realistas. A gente vai ver menos polarização, a gente vai ver menos narrativa e a gente vai ver mais entrega efetiva,
porque foi isso que o eleitor pediu nessa eleição. Ele pediu todas essas pautas que a gente viu aqui no programa. Ele pediu rediscussão de pacto federativo para entender como é que podem ter recursos dentro do município dele, questão da educação no município, que é muito importante, saneamento, são coisas que tratam com a vida cotidiana do cidadão. Então, acredito que são esses os temas que vão surgir e os parlamentares aqui têm que estar preparados, porque os prefeitos que foram eleitos são políticos de muita rodagem, ou seja, são pessoas que conhecem, alguns já foram deputados, conhecem o sistema político, o funcionamento das casas legislativas e vão demandar muito os deputados federais aqui para que eles tenham retorno dessas pautas que são importantes para a população. Ainda falando sobre o efeito da pandemia, vamos falar exatamente porque foi por causa da pandemia que foi cancelada a Marcha a Brasília em defesa dos municípios deste ano. O evento se tornou tradicional desde 1998 e serve para levar ao governo e ao Congresso os temas considerados prioritários pelos prefeitos do país todo. Mesmo assim, a interação dos parlamentares com os representantes dos municípios foi intensa e deve continuar. Cada vez mais o Congresso Nacional deve atuar para proporcionar boas condições de governança aos prefeitos e gestores locais, como mostra a reportagem de Cassiana Tormin. A Marcha a Brasília em defesa dos municípios é considerado o maior evento municipalista da América Latina. Reuniu em 2019, de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, cerca de 8 mil pessoas, entre prefeitos, vice-prefeitos, secretários e vereadores. Os deputados federais não só participam das atividades, como também se tornam porta-vozes das demandas dos municipalistas. Quase todos os prefeitos do Brasil estão na capital para solicitarem dos poderes constituídos recursos para que os mesmos possam trabalhar. Nós estaremos aqui, juntamente com todos os deputados, para poder discutir os assuntos de interesse dos municípios. 2020, o ano da pandemia, não permitiu a realização da Marcha dos Prefeitos, mas nem por isso a voz dos municípios deixou de ser ouvida em Brasília. O deputado Gustavo Fruit, que foi prefeito de Curitiba, citou a aprovação do Fundeb como sendo importante para a educação nos municípios e mais algumas propostas relacionadas ao combate do coronavírus que passaram pelo crivo do Congresso Nacional e repercutiram nas cidades do país. O primeiro, a compensação na queda da receita do Fundo de Participação de Municípios, que, regra geral, é a grande fonte de receita da maior parte dos municípios brasileiros. O segundo, o repasse de recursos para o SUS e fortalecimento da ação local no combate à pandemia. O terceiro, muitos municípios, apesar de não terem utilizado ainda, mas é um auxílio para a área da cultura. E o quarto, que não atingiu todos os municípios, mas grandes centros, que foi o repasse de recurso para subsidiar o sistema de transporte coletivo. As reformas que nós já fizemos aqui no Congresso Nacional, uma legislatura reformista, como a reforma da Previdência, em tempos sombrios de pandemia, garantindo a arrecadação dos municípios para manterem os serviços essenciais da segurança, da saúde, da limpeza, da educação, fazer com que a vida dos municípios, preservando especificamente a vida e ao máximo que for possível o emprego, foram as decisões que nós tomamos aqui no Congresso Nacional. Já que o município é o ente federado que abriga os brasileiros e as brasileiras, cabe ao Congresso Nacional trabalhar de olho nas necessidades apresentadas pelos representantes locais, em especial os prefeitos. Quase sempre são eles os responsáveis por fazer as decisões de Brasília ecoar na vida da população. Políticas públicas construídas a partir dessa interação com a população e seus representantes tem muito mais perspectiva de ter êxito em relação àquelas que são construídas nos gabinetes das capitais dos estados ou então aqui da capital da República. Essa presença junto aos deputados e deputadas na Câmara, senadores e senadoras no Senado, faz com que a gente possa, através desta comunicação, levar as nossas dificuldades, que não são nada mais do que as dificuldades
da população que vive em cada município do Brasil. Essa comunicação do gestor local para com o seu parlamentar é importante porque ele traz a necessidade da sua população e de que forma vai poder construir soluções para atendermos estas necessidades. Entre as demandas dos municipalistas está a reforma tributária para melhorar a fatia do bolo que é repassada aos municípios. Para eles, é preciso alterar a forma como é feita a distribuição dos recursos entre os entes federados. Nós temos a discussão da regulamentação do Pacto Federativo, esse pacto tão debatido e tão falado por todos nós. Nós esperamos que isso possa efetivamente, de vez por todas, acontecer, e também matérias importantes como é a reforma tributária. Regra geral, muitas prefeituras hoje não têm receita própria suficiente para a manutenção da sua máquina. Por isso é necessário esta clareza e atenção à reforma tributária para que os municípios alcancem um pouco mais de receita em defesa da sua autonomia e das ações locais. Como a gente pode ver, a grande reivindicação dos prefeitos nos municípios é mais dinheiro para poder dar conta de tudo que ele precisa oferecer para os cidadãos, né? Saúde de qualidade, uma educação de qualidade, uma rua bem asfaltada, uma iluminação bem feita, água, enfim, e por aí vai. Essa grande reivindicação de dinheiro, ela passa por algumas pautas, como a gente viu. A reforma tributária é a única pauta que, digamos, é considerada prioritária tanto pelo governo, quanto pelo presidente da casa, quanto também pela Federação Nacional dos Municípios, a CNM. Também pelos municipalistas, e é aí que é importante a gente falar o papel dos deputados federais. Por que é tão importante essa relação entre o prefeito e os deputados? Os prefeitos, quando vêm aqui, eles trazem as demandas deles e falam, olha, eu estou com esse problema aqui, o que você pode fazer para me ajudar como deputado? O deputado, o que ele faz? Ele ou atua para mudar a legislação e favorecer, e tentar favorecer, né, o município com mais recursos ou com funcionamento administrativo melhor, ou ele vai até o governo e lá no governo ele tenta sensibilizar o governo federal a liberar recursos para determinada região ou determinado município para resolver determinado problema. Por isso a gente vê muita corrida de prefeitos aqui a Brasília tentando mobilizar uma quantidade muito grande de deputados e senadores para conseguir recursos para suas regiões. Além disso, tem as emendas, né? O que são emendas? É uma reserva no orçamento público federal para que deputados e senadores mandem para os seus estados, para as suas regiões onde eles são eleitos, dinheiro para obras ou serviços. Este ano, as emendas, elas mobilizam cerca de 18 bilhões de reais. É o dinheiro que, no total, pode não parecer tanto assim, mas para alguns municípios é fundamental, porque é esse dinheiro que tira uma obra do papel. Por exemplo, uma barragem de contenção contra uma enchente, uma rua asfaltada, uma iluminação e por aí vai. Olha, gente, a gente conversou com o presidente de uma das frentes parlamentares e para você sentir o quanto essa demanda de municípios, o quanto essa conversa com quem mora lá nas cidades mesmo é importante aqui no parlamento, são 11 frentes parlamentares que funcionam apenas aqui na Câmara dos Deputados. Isso quer dizer que existem 11 iniciativas de grupos de deputados tentando defender interesses de municípios ou de prefeitos aqui no Congresso Nacional. Então, a gente conversou com um deles, que é o deputado Silvio Costa Filho. Dá uma olhadinha. Eu sou um municipalista convicto por entender que o futuro do Brasil ele não está apenas em Brasília, ele está sobretudo nas nossas cidades, até porque é onde a população vive e onde estão os problemas sociais, os problemas de saúde, educação, saneamento básico, segurança cidadã, mobilidade urbana, e é por isso que eu defendo que nós votemos o quanto antes o novo Pacto Federativo, para que a gente possa aumentar as receitas das nossas cidades. Paralelamente, precisamos votar
o 1% do FPM, a Lei Candir, e avançar nos projetos que a gente possa fortalecer os municípios de todo o Brasil. É nisso que eu acredito e vou trabalhar muito no Congresso Nacional nesses próximos meses. Bom, o que a gente vê é que, por mais que haja essa defesa da mudança do Pacto Federativo, ou seja, das regras de distribuição de dinheiro entre governo federal, estados e municípios, é bem provável que isso não seja discutido este ano e muito menos seja discutido antes da reforma tributária, não é mesmo, Márcio? Que a reforma tributária é que vai trazer todas as mudanças na questão da cobrança de impostos e de que forma isso vai ser distribuído, né? É muito boa essa sua colocação, porque muitas vezes as pessoas não entendem a função do deputado federal. E as pessoas acreditam nos seus estados que o bom parlamentar é aquele que é bom de tribuna. E muitas vezes não, muitas vezes você tem deputados que têm uma atuação mais silenciosa, mas que são muito efetivos em levar recursos de volta para os seus municípios, para as suas regiões. A gente sempre deve imaginar o seguinte, que a gente está lá na nossa região, no nosso município, nós pagamos o nosso imposto. Esse imposto vem aqui para Brasília. Nós precisamos de um representante efetivo que venha aqui a Brasília e consiga levar esse recurso de volta para o próprio município, para aquela própria região. Então, muitas vezes, um parlamentar efetivo é aquele parlamentar com bom trânsito nos ministérios, um bom articulador, é alguém que consegue facilitar os trâmites regimentais para o governo, destravar um projeto e que possa ir a um ministério destravar recursos que vão para o seu município, né? E também a gente precisa do outro lado, lá no município, que é algo que acontece muito aqui, projetos efetivos para esse recurso conseguir ser usado. Porque muitas vezes o deputado destrava o recurso, manda para o município, não tem um projeto bem azeitado, não consegue se cumprir e o dinheiro retorna. Gente, quando a gente fala de projeto, a gente está falando de projeto mesmo. Mesmo, sabe hospitais... aquela coisinha escrita, aquele projeto bem feito mesmo? Os ministérios reclamam muito disso, né? Que, na verdade, às vezes o recurso tem aqui e o recurso não é liberado porque falta essa peça técnica, é um papel técnico bem feito mesmo pelos municípios. Faltam projetos, bons projetos em muitos ministérios e que tem recurso esperando, porque esses recursos não conseguem ser enviados porque você não tem projetos viáveis que podem ser um diferencial enorme na vida do cidadão. Eu já trabalhei com parlamentares que conseguiam enviar muitos recursos para o seu estado e que chegando no estado o recurso, você não conseguia fazer o recurso virar efetivamente algum benefício para a população. Então, por mais que você tenha um bom parlamentar aqui, esse parlamentar também precisa de um retorno de bons administradores públicos no município, naquela região, para transformar o recurso que ele consegue mandar para lá em obras, em hospitais, em asfaltamento de ruas, enfim, existe uma extensa lista de coisas que podem ser feitas com esses recursos, né? E a gente precisa ter essas duas coisas, bons parlamentares que consigam operar muito bem aqui. Então, um bom parlamentar não é simplesmente aquele parlamentar que é bom de briga, é bom de discurso. Muitas vezes, alguns parlamentares têm uma atuação midiática muito mais discreta, mas são muito mais efetivos naquilo que importa para a população, que é conseguir levar recursos para os seus municípios e as suas regiões. Márcio, Dini, eu vou para mais detalhes destas eleições, para a gente conseguir repercutir aqui um leque mais amplo de assuntos. A eleição deste domingo contou com a participação de 66 deputados federais que concorreram para os cargos de prefeito e vice-prefeito. A gente conhece agora os 3 parlamentares que se elegeram e também aqueles que passaram para o segundo turno da eleição. Deputados eleitos. Foi eleito para prefeito da cidade de Porto Real, no estado do Rio de Janeiro, o deputado Alexandre Serfiotes, do PSD. Também no estado do Rio, elegeu-se como vice-prefeito de Nova Iguaçu o deputado Juninho do Pineu, do Democratas. No estado do Maranhão, foi eleito vice-prefeito da cidade de Caxias o deputado Paulo Marinho Júnior, do PL.
Segundo turno. Entre as capitais, Belém do Pará foi a primeira em que um deputado federal conseguiu garantir uma vaga no segundo turno. Edmilson Rodrigues, do PSOL, irá disputar a prefeitura na próxima etapa de votação. Em Boa Vista, capital de Roraima, foi para o segundo turno o deputado Otaci Nascimento, do Solidariedade. Em Recife, Pernambuco, 2 deputados federais vão disputar o segundo turno das eleições. São eles João H. Campos, do PSB, e Marília Arraes, do PT. O deputado federal Capitão Wagner, do PROS, está no segundo turno da eleição em Fortaleza, no Ceará. Em Maceió, capital de Alagoas, o deputado federal JHC, do PSB, que disputa a prefeitura da cidade, foi para o segundo turno. Em São Luís do Maranhão, o deputado Eduardo Braide, do Podemos, passou para o segundo turno de votação. E em São Paulo, a deputada Luísa Erundina, do PSOL, que concorre como candidata a vice-prefeita na chapa de Guilherme Boulos, também está na disputa do segundo turno. Em cidades do interior, o deputado Zé Neto, do Partido dos Trabalhadores, vai para o segundo turno em Feira de Santana, na Bahia. Em Serra, estado do Espírito Santo, o deputado federal Sérgio Vidigal, do PDT, garantiu uma vaga na próxima etapa da disputa eleitoral. Em Santa Catarina, na cidade de Joinville, foi para o segundo turno o deputado Darcy de Matos, do PSD. Em Minas Gerais, a deputada Margarida Salomão, do PT, está na disputa para o próximo turno da eleição, em Juiz de Fora. O deputado Vladimir Garotinho, do PSD, vai disputar o segundo turno na cidade de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. E no Ceará, o deputado Deusinho Filho, do Republicanos, vai concorrer ao cargo de vice-prefeito em Caucaia. Agora a gente vai ver como foi a votação por esse Brasil afora no domingo. O presidente Jair Bolsonaro votou pouco depois das 10 da manhã deste domingo na Escola Municipal da Vila Militar de Deodoro, na zona oeste do Rio de Janeiro. O presidente votou rápido e, na saída, tirou fotos com apoiadores. Antes do meio-dia, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, votou numa escola da Barra da Tijuca, também no Rio de Janeiro. O atual prefeito do Rio, Marcelo Crivella, votou na Escola Municipal Sérgio Buarque de Holanda, na Barra da Tijuca. Ele passou para o segundo turno e vai disputar a vaga na prefeitura com Eduardo Paes. Paes votou depois das 10 da manhã, na zona sul da cidade. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, votou no Colégio Estadual Governador Milton Campos, no bairro de Lourdes, na região centro-sul da capital mineira. Calil foi reeleito em primeiro turno. Em Recife, a disputa pelo cargo de prefeito promete ser acirrada e vai se dar entre primos. João Campos e Marília Arraes querem ganhar as ruas para conquistar eleitores. E no próximo dia 29, Sebastião Melo e Manuela Dávila vão decidir em segundo turno quem será o próximo prefeito de Porto Alegre. As ruas de Manaus, no Amazonas, ficaram cheias de santinhos dos candidatos a prefeito e vereador. Na capital do Amazonas, a disputa do segundo turno vai ser entre Amazonino Mendes e Davi Almeida. O Tribunal Superior Eleitoral informou que foram registradas 704 ocorrências durante o horário da eleição em todo o país e 3.381 urnas eletrônicas que apresentaram defeito tiveram que ser substituídas. E para a gente fechar essa questão dos recursos que chegam aos municípios ou não chegam, o comentário de Fernando Gomes. Fernando, dentro da pauta que a liderança do governo elencou aqui na Câmara dos Deputados está um projeto que desvincularia recursos de fundos para o combate à pandemia. Como é que funcionaria?
Exatamente, Aline. É o PLP 137, né, chamado PLP dos fundos. O objetivo desse PLP é usar recursos de 29 fundos, que somam 177 bilhões de reais. Esses fundos estão atrelados ao Tesouro Nacional e a ideia seria usar os recursos desse fundo em ações de combate ao Covid. Agora, como nada em termos de economia, em termos de orçamento, é tão simples, esses fundos, quando foram criados, eles foram criados com uma determinada especificidade para apoiar um determinado setor da economia, com todo um arcabouço por trás. Eu cito como exemplo aqui o Fundo de Garantia e Exportação. É um fundo que conta com recursos da União e que também recebe contribuições dos exportadores que pagam um prêmio para garantirem as suas exportações. Caso as exportações não sejam pagas, ele vai receber um prêmio, vai receber a indenização pelo não pagamento da exportação. Você não poderia, em tese, retirar recursos desse fundo, porque o lastro para pagar essas indenizações seria exatamente os recursos que estão lá alocados no fundo. Então, esse é um exemplo só para dizer que essa discussão é uma discussão complexa, que tem que ser bastante dialogada entre os deputados para que você identifique quais fundos pode haver esse corte e em que percentual. Muito obrigada. A semana que começa após o primeiro turno das eleições traz também a expectativa pelas negociações que podem reativar as votações no plenário da Câmara dos Deputados. As votações estão interrompidas por impasses políticos. Quem sabe tudo sobre plenário aqui na TV Câmara é Dini Moraes. Eu chamo agora a Dini no telão. Dini, qual a expectativa para as votações? Aline, como você bem falou agora, as votações elas estão paralisadas. A gente pode estar entrando na 7ª semana de obstrução, ou seja, gente, 7 semanas, são 6 semanas já, né? A gente pode estar entrando na 7ª, de que os partidos se recusam a votar por alguns motivos. São basicamente 2 motivos. Um deles é a disputa para o comando da Comissão Mista de Orçamento. A CMO, é chamada assim, né? Ela é apelidada dessa forma aqui. A CMO é a comissão mais importante do Congresso Nacional. Por quê? Porque todos os recursos de ações federais, todos os recursos do orçamento público federal passam por essa comissão. Por mais que sejam feitos acordos nos bastidores, eles precisam ser chancelados por essa comissão e depois serem chancelados no plenário do Congresso Nacional, por deputados e senadores. Então, lá é muito importante. E está sendo travada uma disputa para o comando dessa comissão. A disputa está entre o deputado Elmar Nascimento, do Democratas, e a deputada Flávia Arruda, do PL. Esse é um motivo da obstrução. O outro motivo da obstrução é a MP1000, é a medida provisória que o governo editou para prorrogar o auxílio emergencial dado de R$ 600 durante a pandemia, mas que baixou esse valor de 600 para R$ 300. O que acontece? Até o final do ano, então, vai ser pago R$ 300 para os mais de 65 milhões de brasileiros que têm direito a esse benefício emergencial durante a pandemia. Mas boa parte dos parlamentares não concorda com esse valor de R$ 300. Então, há uma disputa para se tentar devolver o valor de R$ 600. E aí, o cabo de guerra diz o seguinte: se for colocada a medida provisória em votação, é bem provável que os parlamentares consigam mudar esse valor e devolvam o valor para R$ 600. Valor, inclusive, que foi definido pelo Congresso Nacional, porque o valor original proposto pelo governo era muito menor que isso, né? Passou de R$ 200, depois para 300, depois 500 e depois foi para R$ 600. Então, esse valor de R$ 600 foi definido pelo Congresso Nacional. Então, é muito provável que essa medida provisória, se ela for colocada em votação, os parlamentares devolvam o valor de 300 para 600. Então, isso não é interessante para o governo. Então, essa obstrução que está sendo feita pelos partidos de oposição, basicamente na tentativa de mudar esse valor para R$ 600, também acaba sendo positiva para o governo. Por quê? Porque se não votar, é melhor ainda, porque para o governo, se não for votada essa medida provisória, o valor fica como está, porque a validade da medida provisória é até o final do ano, e até o final do ano é quando estão previstas essas parcelas de R$ 300. Agora, olha só, a gente conversou com alguns líderes partidários
para falarem sobre a perspectiva sobre as votações até o final do ano. Como a gente já disse, o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, já disse que há uma iniciativa, há uma tentativa de se destravar a pauta aqui do plenário da Câmara. Vamos ouvir o que ele falou. De vencermos a votação da BR do Mar, o projeto da cabotagem, que está trancando a pauta já há bastante tempo, o relatório do deputado Gurgel, e avançarmos na negociação de demais matérias, Banco Central Independente, da questão dos projetos de lei que tratam dos fundos públicos e da renegociação com os estados, e avançarmos também em pautas importantes para a questão econômica do Brasil. São 2 semanas até o término das eleições, do segundo turno, onde a gente pretende avançar muito nessas matérias. Mas, se por um lado o governo está tentando destravar, a oposição diz que não abre mão de votar a medida provisória do auxílio emergencial. E não vão votar nada antes disso. Dá uma olhadinha no que a deputada Perpétua Almeida, que é líder do PCdoB, um dos partidos de oposição, falou para a gente. É preciso manter a renda das pessoas que perderam o emprego durante essa pandemia. E para isso, nós da oposição queremos votar a medida provisória 1000, porque o governo cortou pela metade o auxílio emergencial. Esse é o principal motivo de nós da oposição estarmos fazendo obstrução. A base do governo não está se entendendo para definir quem vai ser o presidente da comissão de orçamento. Então, o governo precisa se entender com a base dele. Por outro lado, o governo quer votar o projeto de lei da cabotagem, que desmonta toda a indústria naval do país. Vamos ter que ter muita conversa para chegar no entendimento. Bom, o que você precisa saber? Vai rolar a sessão essa semana? A gente ainda não sabe. O que a gente sabe? Estão sendo feitas reuniões, e de hoje até quarta-feira vão ser várias, na tentativa de se encontrar um acordo que permita algum tipo de votação. O PT, por exemplo, que é o maior partido de oposição da casa, disse que abriria uma brecha na obstrução aí para votar aquela proposta de emenda à Constituição que aumenta as vagas de mulheres nos legislativos brasileiros. Mas esse assunto não está na pauta oficial. Foi convocada a sessão para quarta-feira com 2 assuntos. Uma medida provisória que prorroga contratos no INCRA para tentar ajudar a acelerar os processos de regularização fundiária na Amazônia Legal, e também esse projeto que foi apelidado de BR do Mar, que facilita a cabotagem, que abre o setor de cabotagem, que é a navegação entre portos no Brasil, para empresas estrangeiras, que, como a gente já viu, é um projeto que ainda não tem acordo. Está sendo tentado, várias reuniões estão rolando aí na tentativa de acordo, e até quarta-feira a gente vai ver se esses acordos vão vingar ou não. Uma coisa que eu queria deixar claro, Aline e Márcio e Fernando, até o final do ano nós temos então essa semana e mais 6 para frente, tá? A gente tem vetos presidenciais, são mais de 20 que estão na pauta, e alguns são muito polêmicos, entre eles o marco legal de saneamento, que a gente viu os prefeitos falarem que isso é prioridade. A gente tem que pacote anticrime entre esses vetos também, que precisam ser avaliados. Inclusive, o pacote anticrime está sendo rodado, adiado desde o começo do ano. Além disso, a gente tem todas essas pautas que são consideradas super prioritárias, não só pelo presidente da casa, como essa questão do teto de gastos, como outras pautas que são consideradas muito importantes e até estruturantes, como é o caso da reforma tributária. Essas reuniões que estão acontecendo essa semana estão tentando elencar aí as prioridades e tentar casar as prioridades entre todos os grupos políticos e partidários aqui na Câmara, para se definir uma agenda que seja crível, uma agenda que seja possível de ser colocada em prática. Dini, você mencionou sobre a pauta feminina, queria abordar essa questão com vocês dois. Como vocês sabem, são pouquíssimas as vereadoras ainda, pouquíssimas as prefeitas, pouquíssimas as administradoras públicas em geral. Aqui na Câmara dos Deputados, por exemplo,
de 513 deputados, nós temos 77 deputadas. 77 deputadas foram eleitas na última eleição. Já se foi tentado no plenário uma cota efetiva para a eleição de mulheres, não deu certo em 2015. O que nós temos hoje é uma cota para candidatura que muitas vezes, segundo a própria Justiça Eleitoral, não é preenchida ou é preenchida através de candidaturas laranjas e agora pode ser que finalmente o plenário da Câmara aprove, pelo menos foi esse o desejo do presidente do Rodrigo Maia, de colocar em votação uma proposta para candidaturas efetivas, ou seja, para a eleição de mulheres. Na opinião de vocês dois, começando pelo Márcio, o que falta para a eleição efetiva de mulheres no Brasil? Olha, Aline, eu acredito que a gente precisa, para aprovação desse projeto, para aprovação de iniciativas assim, a gente precisa de vontade política, né? Eu acho que isso é essencial e eu acho que o governo deveria ajudar nessa pauta, né? Então, eu acredito que a Câmara dos Deputados, não tendo apoio do governo para isso, precisa se mobilizar como isso sendo uma pauta própria. Ou seja, que a Câmara trabalhe e já encabeçou vários outros projetos nesse sentido, levando pautas que são importantes para a sociedade. E essa é uma pauta essencial. Essa é uma pauta que pode fazer diferença na vida do cidadão e na vida da cidadã brasileira. Então, a gente tem hoje uma situação, como você bem colocou, que é esdrúxula, porque a gente tem essas candidaturas, e essas candidaturas muitas vezes são candidaturas laranjas, e nós precisamos criar meios efetivos para que elas deixem de serem candidaturas laranjas e passem a ser candidaturas reais. O fato de você ter um espaço reservado para as mulheres no parlamento, eu acho uma excelente ideia, eu acho que nós precisamos trabalhar nesse sentido. Se já é o caminho que a Câmara pensa em trilhar, eu acho que depois precisa-se continuar um esforço, especialmente também no Senado, para isso ser também aprovado pela Casa de Lá, e uma pressão popular realmente para que isso passe, para que isso também não seja vetado pelo presidente da República. Ações assim são cada vez mais necessárias e importantes para a população brasileira. O Brasil precisa se modernizar, o Brasil precisa estar à frente, o Brasil precisa incluir isso que nós chamamos hoje de minorias. Não podem ser minorias, têm que ser pessoas com representação efetiva. As mulheres precisam de representação efetiva no parlamento e essa representação está aquém do número de mulheres que a gente tem no país. O interessante, né, Márcio, desculpe interromper, claro, mas o interessante é que nós mulheres, vamos incluir Dine também, que está aqui presente, nós não somos minorias, nós somos a maioria da população e estamos subrepresentadas. Sim, são maioria, mas são consideradas naqueles grupos que nós chamamos grupos de minorias, que são grupos organizados, né? Então, numa eleição, por exemplo, como a eleição do Barack Obama, ele conseguiu mobilizar como minoria, como sendo um negro concorrendo à presidência dos Estados Unidos, ele conseguiu mobilizar todas as outras minorias, que são chamados esses grupos organizados. Então, os hispânicos, as mulheres, enfim, vários setores organizados que constituem, como se convencionou chamar isso, e foram adiante com o presidente Barack Obama e foram fundamentais para a sua eleição e para o seu apoio durante o seu governo. É a questão do exemplo, né? Da líder que chega até aquela posição e do exemplo que ela emana. Dine, eu também queria seus comentários finais, a gente está quase no finalzinho da nossa transmissão. Eu acho esse tema um tema muito relevante, porque quando a gente fala da presença feminina nos parlamentos, tem muita gente que gosta de levar como se isso fosse um mimimi, sabe? E, gente, não é mimimi. Porque a grande questão é isso que a Aline falou. Nós, as mulheres, a gente é um pouquinho mais do que a metade da população. Só que nos parlamentos, aqui no parlamento brasileiro, a gente não representa nem 15%. Então, apesar de nós sermos 51 na verdade, né? 51 pessoas a cada 100, dentro de um parlamento nós não somos nem 15 a cada 100.
Então, assim, a desproporção é uma desproporção muito grande. E essa questão das cotas de reserva de vagas nos parlamentos para que sejam ocupados pelas mulheres é um assunto que vem sendo estudado por cientistas políticos do mundo inteiro. A União Interparlamentar, que congrega dados de todos os parlamentos do mundo, ela mostra em estudo que efetivamente as cotas são necessárias para aumentar o número de parlamentares mulheres. E no ranking de mais de 190 países, o Brasil está na colocação 143. Então, assim, a gente é muito mal colocado nesse ranking internacional, o que mostra que a nossa realidade aqui não é a realidade do resto do mundo. E a gente não precisa ir muito longe. A Argentina, por exemplo, conseguiu aprovar a paridade de vagas no parlamento, ou seja, metade para mulher, metade para homens. Aqui, a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos essa questão de tentar aumentar. E a gente lembra que essa proposta de reserva de vagas nos parlamentos, citada pelo presidente Rodrigo Maia, que pode vir a ser colocada em votação aqui até o final do ano, ela já foi colocada como prioridade em anos anteriores, e a reserva de vagas de assentos de 30% foi considerada um absurdo. E por isso que essa pauta não andou. Agora, você veja, a Argentina aprovou uma cota de 50%. E aqui se tentou 30% e não se conseguiu. E sendo que as mulheres representam 50%. É uma iniciativa que está agora encontrando mais respaldo na sociedade, como o próprio Márcio disse, né? Essas reivindicações elas estão crescendo e acho que isso vem muito ao encontro dessas reivindicações, e não só brasileiras, né? Como internacional. Como eu disse, a gente tem que se inserir num contexto mundial de que as mulheres estão fazendo mais parte do parlamento. E se não está dando certo com a cota de dinheiro, que isso também foi novidade esse ano, né? Que foi porque o Tribunal Superior Eleitoral obrigou os partidos a gastar 30% pelo menos com mulheres, sendo que elas já tinham 30% de candidatas como, né, 30% de total de candidatos já tinham que ser mulheres, mas elas não tinham dinheiro para isso. Agora, obrigatoriamente, 30% do dinheiro também precisa ir para elas. Mas será que isso está sendo efetivo? O presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, acabou de dar uma entrevista coletiva agora há pouco, e ele mostrou que das eleições municipais, o resultado foi que 12,2% dos eleitos são mulheres. Ou seja, ainda não está refletindo, essa cota de 30% não está refletindo no total das mulheres eleitas. Nos países mais desenvolvidos é onde a gente tem maior presença de número de mulheres no parlamento, especialmente em regimes parlamentaristas, onde mulheres ocupam várias vezes o cargo de primeira-ministra, né? E também foram os países mais elogiados no combate à pandemia. Foram países conduzidos por mulheres no comando dos executivos. Pessoal, eu aprendi demais hoje. Muito obrigada pela presença da Dini, muito obrigada pela presença do Márcio, muito obrigada pela sua presença aqui também, Fernando. Foi um prazer também a sua companhia até agora nesta edição do Câmara Hoje. A gente se vê na próxima edição. Boa noite.